Eu vou tentar fazer um passo a passo para tudo bem detalhado, hein, ó. Lendo aqui, o picolé lelé da marca local preferida pelos habitantes das ilhas. Foda-se. Consomem os picolés cremosos, conseguem fabricar, no entanto, meio picolé tem... Vou ignorar todo esse texto. Morango 1, uva 90, limão 95 centavos. Beleza, a primeira coisa a gente precisa transformar isso aqui em um pequeno relatório, que a gente chama de criar um modelo matemático. Ele já tem uma base para um modelo matemático, né? O modelo matemático, primeira coisa, a gente precisa encontrar o x. No caso aqui a gente tem 3 sabores, cada sabor vai ser um x. Então morango x1, uva x2 e limão x3. Então beleza, vou pegar meu caderno aqui e, porra, peguei logo uma que já estava preenchida. Esse lado aqui tá um pouco melhor. Tá, até fechou, já sei que tem o x1, x2 e x3. Aí morango vai ser x1, uva x2 e limão x3. Porque tá de cima para baixo, desse jeito tá bom. Aí o que eu vou fazer? Toda fórmula matemática, ela quer maximizar custos. Então é fazer a maximização de custos, que é basicamente um jeito de gastar menos dinheiro, fazer o negócio ser mais eficiente. Então o que isso significa? Que o que a gente precisa olhar primeiro são os custos. Então o custo está aqui em reais, ó. Lucro por picolé. Eu quero maximizar o lucro nesse caso, né? Então vou maximizar isso. Ó, tá lá aqui, maximizar o lucro. Então aqui eu tenho lucro, eu vou começar por ele. Aí eu vou iniciar aqui com Zmax. Não precisa escrever desse jeito, mas assim que ele ensinou, Z, não sei porquê, max de maximizar, 2 pontos. O que eu quero maximizar? X1. Aí o valor de X1 é R$1, que é o de morango. Morango tá R$1. Então eu vou colocar aqui 1x1. 1 de R$1, X1 porque é o primeiro item. Beleza, aí eu coloco um maisinho aqui porque não sei, você só põe o mais aqui. E o segundo é uva, e uva vai ser X2, uva tá 90 centavos. Então eu vou colocar aqui 0,90, botei ponto, foda-se, 0,90 X2. Beleza, X2 por quê? Porque o segundo sabor é uva e uva vai ser o X2. Mais o X3 vai ser agora o limão, que é o terceiro. 95, 0,95. 0,95 X3. Beleza. Fiz a primeira fase do modelo matemático, que são o que eu quero maximizar. O que eu quero maximizar é o lucro. Aqui está o lucro por unidade. Beleza. Agora ele quer outras coisas. Ele quer a quantidade de leite em cada picolé, a quantidade de açúcar em cada picolé e a polpa em cada picolé. Beleza. Então vão ser mais 3 linhas dessas que eu vou fazer abaixo dessa. Só que agora não vai ter essa palavra mais max e eu vou olhando aqui e fazendo. Ó, vamos lá, o próximo é 0,45. Então vai ser aqui, ó, 0,45 X1 mais, porque eu coloquei 0,45, porque ele está na mesma reta aqui, ó, morango 1 e 0,45. Então agora eu vou fazer para os demais. Aqui até aí eu acho que você já sacou. Eu vou fazer para os demais daquela mesma lista. Deixa eu dar uma acelerada aqui. 0,50 para o X2 mais 0,40 para o X3. Tá, agora eu vou para o próximo. Quantidade de açúcar. Aí é 0,50 para o X1 mais 0,40 para o X2 mais 0,40 para o X3. Beleza, agora tem o último que é polpa. Mesma fita, 0,10 para o X1 mais 0,15 para o X2 mais 0,20 para o X3. Beleza, alimentei tudo aqui basicamente. Mas o que acontece? O primeiro ele tem aqui maximizar.
Se eu vou maximizar esse valor, ele não precisa de um negócio que é chamado de restrição. Não precisa. Então, tá feito aqui a primeira linha. Agora eu preciso colocar restrições nos demais. Aí, para me saber o que é uma restrição, restrição geralmente é o máximo disponível, o mínimo disponível, isso aí são restrições. Aqui a gente tem isso aqui, ó, máximo disponível. Você vai ver que a primeira, ela é lucro. O lucro eu vou maximizar, logo eu não tenho um máximo de lucro. Quando sempre o primeiro, um deles não vai ter restrição. Então, sempre a primeira linha aqui ela não vai ter restrição, as demais todas terão restrições. Esse aqui tem uma restrição, ó. Ou seja, esse aqui, ó, eu posso gastar de litros no máximo 200. Eu posso gastar de açúcar no máximo 150. Eu posso gastar de polpa no máximo 60. Se é no máximo, o que isso significa? Que o número não pode ser maior do que, certo? Se ele não pode ser maior do que tal valor, eu tenho que dizer o quê? Que todos esses valores precisam ser menor ou igual a 200, que é como está lá para os litros. Esse aqui vai estar menor ou igual a 150 e esse aqui menor ou igual a 60. Uma coisa que é importante, sempre que ele falar tal coisa deve ser no máximo tanto, então o conteúdo deve ser menor ou igual. Se ele falar tal coisa deve ser no mínimo tanto, se tiver escrito a palavra máximo, você vai colocar nos demais, aqui você vai colocar max e aqui você vai colocar menor ou igual. Se ele estiver falando no mínimo, então você vai usar maior ou igual e lá no começo você teria usado zmin, de mínimo. Provavelmente ele não vai corrigir isso, mas a questão é que esses dados você precisa alimentar dentro do aplicativo para sair o resultado correto. Montado a fórmula, montei essa fórmula. Agora eu preciso colocar esses dados dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo é bem simples. Nesse caso aqui, ele não está pedindo lucro. Olha lá, está aqui. Quantos picolés de cada sabor devem ser produzidos diariamente de forma a maximizar o lucro da empresa? Só diz isso. Ele não diz quantos picolés produzidos diariamente de forma a maximizar o lucro com números íntegros, com números inteiros. Se tivesse isso, aí você teria que usar o aplicativo MilpSolver e ativar a opção de números inteiros. Mas como ele não está dizendo isso, então você vai utilizar o aplicativo OrSimplex. No OrSimplex vai ser bem simples. Eu não vou conseguir gravar a tela do OrSimplex. Eu teria que baixar ele em outro celular para conseguir mostrar como é que eu vou alimentar os números lá no OrSimplex. Mas é basicamente o que? Eu tenho 3 xzinhos, certo? x1, x2 e x3. Então lá na tela inicial vai aparecer assim, quantas variáveis você deseja ter. Aí você vai colocar 3 variáveis. Aí você vai marcar lá, tem uma opçãozinha, 3 variáveis. 3 variáveis, beleza. Aí depois vai estar perguntando quantas restrições você vai ter. Você vai ter aqui mais 3 restrições, tá vendo? Então mais 3 restrições. Então vou colocar lá 3 restrições. Se alimenta esses dados. Beleza, aí você vai avançar no OrSimplex e aí você vai preencher. Lá no OrSimplex já vai ter x1, x2, x3, x1, x2, x3. Já vai ter essas coisas lá no OrSimplex. A única coisa que você vai precisar colocar vai ser o 0,45, vai para a próxima casinha, põe o 0,50, próxima casinha 0,40 e vai fazendo isso, preenchendo todos os números. Preencheu, você vai avançar lá e ele vai dar o resultado. Você vai rolar, você vai rolando a tela lá para baixo, né, depois de ter dado pronto e tal. Aí lá embaixo vai ter os resultados. Os resultados ele vai mostrar o Zmax, ele vai mostrar o valor que foi maximizado e vai dar um resultado. Embaixo vai mostrar o x1, x2 e x3. Ele vai mostrar o quanto você deveria produzir do x1, do x2 e do x3 e vai ter o resultado do lado. Mais embaixo vai ter S1, S2 e S3. Esses S são de sobra. Então, talvez na questão pergunte quantas sobras você terá de tal produto. Você vai falar, vai sobrar um desse, dois daquele, vai sair assim, ó, S1, S2, S3 e vai sair o resultado aqui do lado. Fechou? Então, com este modelo que você vai resolver todos os exercícios aqui pelo modo OrSimplex. Quando a gente for para o Milp, você vai fazer desse mesmo jeito aqui. Você vai construir essa fórmula no seu caderno da mesma forma. Só que na hora de passar para o aplicativo, você vai passar para outro aplicativo. Esse outro aplicativo vai ser o MilpSolver. E lá no MilpSolver vai ser a mesma coisa. Você vai colocar lá 3 variáveis. Se fosse esse exercício aqui, a gente colocaria lá
3 variáveis e 3 restrições. Beleza, a gente alimentou com esses dois dados. O que a gente teria que fazer depois? Depois disso, a gente precisaria, estando no MILP-Solver, vai ter uma areazinha assim, que vai estar continuous. Vai estar um monte de negocinho aqui, ó, escrito contínuos. Vai ter, como a gente está falando de 3 restrições aqui, vai ter três negocinhos escrito contínuos. Aí você vai clicar nele e vai mudar para integer. Vai estar escrito desse jeito, que significa íntegro, números inteiros. Aí você vai transformar o primeiro, você vai clicar aqui integer, e aí depois você vai avançar, depois você preenche. Então, onde no OR Simplex você simplesmente coloca 3 variáveis e 3 restrições e vai para o próximo, no MILP você põe 3 variáveis, 3 restrições, depois muda lá para integer e avança. É basicamente isso. A maior dificuldade na hora é conseguir interpretar o problema. Aqui já tem um problema bem estruturado aqui. Você já sabe que esse é o x1, que esse é o x2 e o x3, e que esses 3 dados aqui serão sempre no x1 e que esses aqui serão sempre no x2 e esse sempre no x3. Já sabe quais são as regras limitantes. Então esse aqui está bem simples. O chato aqui é comente os resultados obtidos e encher linguiça facilmente. Conforme os resultados obtidos, a melhor forma de produzir seria o máximo produzir tanto, o resultado iria sobrar tanto, ia sobrar... É basicamente isso, eu ia simplesmente pegar o que está escrito e explicar com minhas palavras. O de baixo aqui é um pouquinho mais difícil, porque você precisa... Não vai ter essa tabela, então você vai ter que criar essa tabela, ou então você já vai fazendo direto. Vamos lá, ó. Uma empresa da indústria da fábrica, 3 produtos. Já sei que P1, P2, P3. Logo vai ser X1, X2, X3. Beleza, são 3 produtos. Com lucro unitário, respectivamente, de 2, 3 e 4. Então, o que eu já ia colocar? Eu ia colocar Zmax, escrever no meu caderno aqui, ó. Zmax. Aí eu vou colocar Zmax 2x1, porque esse que faz referência ao P1. Depois eu faria Zmax 2x3. Depois faria Zmax 3x2, na verdade, né? 3x2 e 4x3. Fechou. Teria feito minha primeira linha. Depois, a capacidade produtiva total é de 30 unidades por mês. Ou seja, quer dizer que P1, P2 e P3 não podem ultrapassar 30. Então eu colocaria o que? Tá vendo? A capacidade produtiva total é de 30 unidades. Vou gravar outro vídeo para explicar isso aqui inteiro, ficar um pouco melhor.